Deus, venha trazer uma palavra de Deus. Não que nós queremos ouvir, mas uma palavra que venha nos corrigir, venha nos alimentar em nome de Jesus. Glória a Deus. São da igreja da paz do Senhor. Amém. Nós, antes de pregar, vamos ficar em pé, vamos fazer mais uma oração. Mas sempre que eu venho aqui, como os irmãos sabem, a gente está com a escola teológica, né? E a escola lá é de terça e quinta. E aí eu falei para o pastor, pelo menos um domingo no mês eu vou estar indo lá, né? Na São Vicente, 1 ou 2 domingos, porque a gente vai se dividindo, né? Se revezando, e assim a obra vai dando continuidade. Vou estar orando, eu pedi para eu colocar um livro para a gente estar adorando também, amém? Glória a Deus. Nós somos irmãos que têm a fé nesta noite, né? O pastor Paulo ele sempre fala de fé, ele sempre prega sobre fé. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, sobre a natureza da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não podemos ver. E é necessário, irmãos, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção, não tenho dúvida de que Deus ouve o clamor que é lançado sobre esta igreja. Deus, Ele tem ouvido o clamor, as orações que nós temos feito na tua casa, que nós temos feito, irmãos, e oração, irmãos, é semente. Nós estamos lançando a semente, nós estamos plantando, e o dia da colheita virá, aleluia. O dia da recompensa virá. Então nós vamos orar agradecendo a Deus nessa noite, aleluia. Quero que você faça uma oração de gratidão por tudo que Ele tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor Ele tem nos colocado de pé, fortalecido o nosso coração. Até aqui, irmãos, nós estamos na presença dEle, nós estamos aqui nos comungando dessa comunhão entre os irmãos, orando, intercedendo e adorando o Teu santo nome. Pai santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, o meu coração se alegra nessa noite, Pai. O meu coração já se alegrou no momento que eu pisei nessa casa de oração, Pai. A tua igreja, a tua casa que está adornada, Pai, que está pronta, Pai, que está cheirosa, Senhor. Eu te agradeço pela vida, Senhor, dos obreiros dessa casa, Pai, das minhas irmãs, meu Deus, que tem, Senhor, zelado por este lugar, meu Pai. Ah, Senhor amado, Deus bendito, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, aleluia, porque nós temos um lugar, Senhor, onde nós estamos confortáveis, Senhor. Temos uma cadeira para sentar, temos uma água para beber, Senhor. Temos um som, Senhor, no qual nós vamos desfrutar da tua palavra, Senhor, dos louvores que são entoados a ti, Pai. Quantas vezes, Senhor, reclamamos daquilo que não temos, Senhor, mas esquecemos de agradecer por aquilo que já possuímos, Pai. Ah, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome neste lugar, nessa casa de oração, Pai. Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor venha quebrar todos os grilhões do inferno, Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor abra as portas dos céus, as janelas do céu, Pai, as comportas dos céus, Senhor, e vai chover sobre este lugar, meu Deus. É tempo, Senhor, da chuva serôdia, é tempo, Senhor, da chuva temporã, Senhor. Cai sobre, Deus, este solo, sobre, Deus, esta lavoura, Pai, porque tantas sementes, Senhor, estão sendo plantadas neste lugar, Pai. A terra está sendo arada, Deus, dia após dia, Senhor. Então eu clamo a Ti neste momento, Pai Santo.
soberano, Rei da glória. Ah, Deus, que estás neste momento no seu alto e sublime trono, Pai. Envia chuva sobre este lugar, Pai. Envia chuva de bênção, Pai. Nós só temos um recurso nessa noite. Nós só temos o recurso da fé para acreditar, para crer, para não desistir, Pai. Para continuar crendo que o Senhor há de fazer algo sobrenatural nessa casa de oração, Pai. Ah, Senhor, que toda palavra contrária, toda oração contrária, o Senhor venha cair por terra, Pai. Porque o inimigo de nossa alma não tem poder contra aquilo que o Senhor já projetou, Senhor, sobre este ministério. A tua palavra diz, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados, Pai. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, Senhor. Ah, Deus, ouve a voz do nosso clamor, Pai. Ouve a voz do nosso clamor nessa noite. A tua palavra diz em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele escutou meu clamor. E Senhor, inclinou os seus ouvidos, aleluia, ao nosso clamor, Senhor. Vem com resposta nessa noite, Pai. Vem com resposta nessa noite, Senhor. A todos aqueles que têm orado, ao pastor Isídio, Pai, a Elza, Senhor, a Esmeralda, o Adoqueu, Senhor, a Guilherme, Senhor, a Stephanie, Pai. A todos aqueles, Senhor, que estão aqui nessa casa de oração, Pai, e aqueles que não puderam vir nessa noite, Deus, Pai, em nome de Jesus eu oro e te peço, porque eu creio, Pai, que a chuva virá, Senhor. Eu creio que o Senhor vai mandar chuva e essa semente vai germinar. Para a glória do teu nome, essa árvore vai crescer, Pai. Vai ser uma árvore frondosa, cheia de frutos, Senhor. Eu declaro e profetizo nessa noite em nome de Jesus, Pai. Porque nós guerreamos, Senhor, não é contra o homem, não é contra a mulher, mas sim contra a principado e potestade, hostes celestiais da maldade que habitam nas regiões celestiais. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, eis que eu te dou a chave, Pedro, e tudo aquilo que você ligar na terra, assim também será ligado no céu. E nós cremos nessa palavra que o Senhor nos dá poder e autoridade, Senhor, nessa noite, para clamar no mundo espiritual e dizer: Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Envia, meu Deus, os obreiros a essa casa, Pai, os trabalhadores para essa seara. Quanto, Senhor, aleluia. Senhor, a tua palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, Pai. Nós sabemos que essa é a tua palavra, mas a tua palavra também diz: olha, o dono da seara, para que ele envie os trabalhadores para esta seara, Senhor, para esta lavoura. Deus, em nome de Jesus, eu oro e te peço, Senhor, não vire de nós o teu Espírito, Pai, não vire de nós a tua face, Senhor, mas inclina o teu ouvido, Pai, a oração, Senhor, dos teus servos, Senhor, o clamor da tua igreja, que todo impedimento agora venha cair por terra, que tudo aquilo, Senhor, que está impedindo, Pai, toda barreira, toda fortaleza agora, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Nós não estamos pedindo bens materiais, nós não estamos pedindo nem casa, nem carro, Senhor, nós estamos pedindo, Senhor, uma providência do alto, uma ação soberana da tua parte, Pai, sobre este lugar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu já posso contemplar, Senhor, o teu milagre, eu já posso contemplar os teus feitos e as tuas maravilhas. Espírito Santo, nos aviva nessa noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós exaltamos a tua grandeza neste lugar. Continue orando, igreja, aleluia. Continue adorando ao Senhor, aleluia. Adore Ele porque Ele é grande. Exalte o nome dEle. Glória ao teu nome, Jesus. Continue clamando, igreja. Continue adorando o nome dEle. Aleluia.
E vamos adorar o nome dele, amém? Glória a Deus, amém. Adore a igreja. Não olha para a esquerda nem para a direita. Ajuste o teu foco no céu do Senhor Jesus, naquele que é grande, que pode todas as coisas, amém? Aleluia! Oh Espírito de Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
Coríntios, capítulo 2, abra sua Bíblia por gentileza. Vamos já entrar na palavra de Deus, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, aleluia. Espírito Santo, obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, fala conosco nesta noite, Deus. Nós estamos sedentos da tua palavra. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Revela-nos os teus mistérios, Senhor. Revela-nos, Senhor, aquilo que é da tua vontade, Pai, aquilo que lhe apraz, Senhor. Revela-nos nessa noite os teus segredos, os teus mistérios, Espírito Santo. Revela a nós a palavra do Senhor, Espírito de Deus, neste momento. Abre o nosso entendimento nesta noite, para que possamos receber a tua santa e gloriosa palavra. Amém? Todos acharam? Que diz assim, 1 Coríntios 2, a partir do verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e com grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, que eu amo as epístolas de Paulo, né? As cartas do apóstolo Paulo, porque são cartas doutrinárias, são cartas de ensino, e como pela misericórdia de Deus o Senhor já me usou mais para o ensino. Então, quando Deus nos chama, um chamado específico, pastor, então a gente fica mais ligado naquilo, mais dedicado naquilo que o Senhor nos chama. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Coríntios, né? A igreja que ficava na cidade de Corinto. E essa cidade, irmãos, era uma cidade de pessoas muito intelectuais, muito cultas, né? Muito dadas ao ensino, à sabedoria humana. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma faculdade, era uma cidade, aliás, que tinha uma faculdade. Eles tinham ali uma peculiaridade ali, uma particularidade em relação
a área de oftalmologia, né? Então eles tinham ali um centro médico na cidade de Corinto que cuidava especificamente das vistas, né? Dos olhos das pessoas, da saúde da vista. Tanto é que quando o Espírito do Senhor revela a João, que está lá na ilha de Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse, quando ele vai entregar a revelação às igrejas da Ásia, ele vai falar para uma certa igreja que ficava nessa região, que Deus estaria dando um colírio para os olhos dessa igreja, para que essa igreja pudesse ver, enxergar as verdades contidas no Evangelho e no mundo espiritual. E quando a palavra fala de discernimento, a palavra de Deus está falando de compreensão. Então, o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto não é uma sabedoria humana, não é uma palavra de convencimento, de persuasão, para que eles fossem convencidos pelo intelecto de Paulo, porque Paulo era um homem intelectual, era um homem estudado, era um homem que se expressava bem, tinha uma excelente oratória, mas ele chega em Corinto e ele está declarando o caráter e o alvo da pregação dele. Ele está dizendo: o caráter da minha pregação não é convencê-los com palavras de sabedoria humana, não é convencê-los com palavras bonitas, com palavras difíceis, não. O caráter da minha pregação é trazer a simplicidade do Evangelho por meio do Espírito Santo, e o alvo da minha pregação é Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. O que é, irmãos, considerado, vamos dizer, um escândalo, né? Porque eles eram bem financeiramente falando, socialmente falando, e o apóstolo Paulo ele está trazendo agora, irmãos, uma nova ideia para essa cidade, para essa igreja. E aqui ele fala: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não tem uma consistência em palavras persuasivas, ou de convencimento, ou de sabedoria humana, mas a palavra que Paulo pregava era a demonstração do poder do Espírito. Mas em demonstração do Espírito e poder, porque de nada adianta ter uma boa teologia e não ter uma vida reta diante de Deus. Nada adianta, irmãos, ter uma boa palavra e não ter uma vida temente diante de Deus. Então ele fala: eu vim em fraqueza, em temor e com grande tremor pregar a palavra de Deus, porque Paulo sabia, irmãos, que essa palavra produziria o poder e o Espírito, e é o Espírito que convence. É pelo poder do Espírito, irmãos, é que nós saímos daqui convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não vim trazer apenas uma informação para vocês, eu não vim apenas trazer uma liturgia, eu não vim apenas trazer uma informação que vai agregar o conhecimento de vocês. Não, não é só isso. Eu vim trazer o poder e o Espírito e o recurso da fé. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por quê? Porque se Paulo só prega com a sabedoria dos homens para tentar atrair aquele povo e não traz a demonstração do Espírito e do poder, a fé desses homens seria apoiada apenas na sabedoria. E a nossa fé não pode ser apoiada apenas em sabedoria de homens, mas ela deve ser apoiada no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. No poder de Deus. Por quê, irmãos? As filosofias e as religiões, elas melhoram o homem, elas trazem uma ideia para o homem, mas não regeneram a alma. Então não basta uma informação, não basta apenas trazer uma liturgia sem poder
Espírito, porque só o Espírito é capaz, irmãos, de produzir a fé. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir apenas, irmãos, não é ouvir de maneira superficial, não. Eu tenho que ouvir e compreender, eu tenho que ouvir e discernir, eu tenho que ouvir e ser espiritual. Aleluia. Não adianta eu ouvir a palavra de Deus somente e essa palavra não produzir fé, não mudar a minha vida, não mudar meu pensamento, não mudar minha conduta, não produzir em mim, irmãos, essa fé que vai me fazer com que eu venha possuir a mente de Cristo. Aleluia. E às vezes é isso que está acontecendo muitas vezes nas igrejas, não é? Às vezes a pessoa sai da igreja e pergunta: qual foi a palavra? Não lembro. Se perguntar, não sei qual foi o que. A pessoa estava dispersa, estava distraída, né? Não pediu discernimento, não pediu a compreensão, não fez a oração para Deus abrir a porta da palavra, a porta do entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que Paulo sabia que se ele apresentasse uma filosofia ou uma liturgia apenas com palavras de sabedoria humana, ele ia ter aquele povo ia ver graça em Paulo, mas ele já chega, irmãos, falando para o que veio. Por isso que eu gosto de Paulo, porque Paulo não faz rodeio, né? Ele já chega falando para o que veio. Olha, é o seguinte: eu vim pregar Cristo crucificado, eu vim pregar não a palavra para convencer vocês através da minha sabedoria humana, mas eu vim pregar o Espírito e o poder. Aleluia. Aquele que regenera a alma, aquele que convence, aquele que produz a fé necessária. A sua fé não está apoiada em sabedoria humana, aleluia, em apenas uma pregação bonita. A tua fé precisa estar apoiada em Jesus Cristo. Aleluia. Em Jesus. Diante da ação do Espírito Santo, nós passamos, irmãos, de pecador perdido para um homem arrependido. A palavra tem que produzir arrependimento em nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Tem que produzir, irmãos, esse arrependimento. E foi isso que ele veio pregar, o arrependimento. Por que ele fala Cristo crucificado? Para que as pessoas pudessem ter essa consciência. Se um inocente morreu por meus pecados, então já passou da hora de eu me arrepender. Aleluia. Aí no 6 ele fala algo interessante. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes que se aniquilam. E quando ele fala assim, sabedoria entre os perfeitos, ele está falando das pessoas que são regeneradas, daquelas que ouviram a palavra, compreenderam e se regeneraram. Mas existe alguém perfeito aqui? Não tem, nem as crianças não são mais perfeitas. Já tem entendimento, já tem influência. Nem as crianças se salvam mais. Não tem ninguém perfeito aqui. Mas o conceito de perfeito para Deus não é o nosso conceito. Porque como que eu sou perfeito se eu sou pecador? Como que eu posso ser perfeito se eu sou naturalmente imperfeito? Como é possível ser perfeito, irmão, se todos nós erramos neste mundo? Só que no 6 ele falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não falamos da sabedoria deste mundo, porque a perfeição para este mundo não é a perfeição para Deus. Nós somos imperfeitos, mas por causa de Jesus, na presença de Deus, nós nos tornamos perfeitos. Por quê? Porque o que é perfeito para Deus? Não é aquele que nunca erra, é aquele que anda na luz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 4:18 está escrito assim: mas a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que
vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem está entendendo? Ser perfeito, irmãos. Quando Pedro fala, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito, como Deus é perfeito, sede santos, como Deus é santo, como Ele é santo, porque perfeito e santo é a mesma coisa. Não é que eu nunca erro, mas é aquele que sempre está andando na luz, aleluia. E o que é a luz? É a palavra, é aquilo que Paulo veio pregar. Ele está falando, vocês se acham perfeitos demais, porque tem uma bela faculdade, porque tem uma boa aquisição financeira, porque tem sabedoria, porque são cultos, porque falam bem, mas não é essa a perfeição que Deus enxerga, essa é a perfeição que o mundo exige, mas a perfeição que Deus exige em nós é tão somente que nós andemos na luz como Ele na luz está. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E quando a Bíblia fala de luz, ela fala de clareza e fala de entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra fala de trevas, fala de ignorância, de falta de entendimento. Olha só, Deus é luz. Ele está na luz. Ele é a luz e nele não há treva alguma. E a Bíblia diz, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ó. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Porque a luz traz entendimento, pastor. A luz traz clareza. Então, quando ele está falando de ser, que ele conversa, ele fala dessa sabedoria entre os perfeitos, que não é a sabedoria do mundo, nem dos príncipes, porque eles se aniquilam, eles não estão na luz. O que é ser perfeito para Deus? É estar na luz. O caminho do justo, o caminho daquele que foi justificado, é como a luz da aurora, aleluia. Ela rompe pela manhã fraquinha, aí ela vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, às vezes a gente erra e acha, olha, eu errei, e agora Deus vai me rejeitar, Deus vai me excluir. Não, volte para o caminho da luz. Aleluia. Volte a andar na luz. Aqui está, irmãos, o segredo. Nós falamos da sabedoria de Deus, que ela é oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, aleluia. Mas aí ele vai dizer aqui, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. E quem eram os príncipes? Quem que Jesus chamou de príncipe? Quem se lembra? Nicodemos, você é príncipe em Israel. Mas eu vou te dizer uma coisa, em verdade eu vos digo, que se você não nascer de novo, esquece, você não vai entrar no reino dos céus. Esses príncipes de Israel, esses homens que eram chamados de príncipes, por quê? Porque andavam de sinagoga em sinagoga, tinha ali a leitura bíblica, conhecia a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta. Eram homens religiosos, eram homens cultos, eram homens inteligentes, eram considerados príncipes. Mas eles crucificaram o Senhor da glória. Não foi? E ele fala assim, porque se esses príncipes tivessem conhecido a sabedoria de Deus, que estava oculta em mistério, quando ele fala oculta em mistério, ele está falando de Jesus. Jesus veio e pregou os mistérios de Deus. Eles não teriam crucificado, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nunca teriam crucificado Jesus. Então, perfeito para Deus não são os religiosos que fazem tudo certinho. É os que andam verdadeiramente na luz de Deus, na clareza, no entendimento. Olha, porque
Porque o que nos purifica, irmãos, é o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Você é purificado pelo sangue, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então você vive agora pela fé. Você não vive por sentimento. Você não vive por circunstância. Você não vive, irmãos, por sentir. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, isso aí já passou, isso é passado, irmãos. Você vive pela fé. A palavra de Deus fala: o meu justo viverá por fé. Aleluia. Não é por vista, não é por sentimento, não são as circunstâncias que podem te paralisar. Aleluia. A tua fé não pode ser apoiada só na sabedoria humana, aleluia, mas na demonstração do Espírito de poder. E qual foi a maior demonstração que nós recebemos da parte de Cristo? Foi a sua ressurreição. Demonstração de Espírito e de poder. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele fala: eu vim pregar Cristo e este crucificado. Porque nem a morte pôde paralisar o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nem a morte, irmãos, foi capaz de frustrar os planos de Deus. E a morte é o nosso maior e último inimigo. A Bíblia diz, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem perigo, nem espada, fome ou nudez, nem as coisas do presente, nem as do passado, nem as do porvir, aleluia, nem altura, nem profundidade, nada nessa criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele vai dizendo: eu vim entregar um Cristo crucificado, mas não com sabedoria de palavras de homem, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Aleluia. Que ele venceu a morte, ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Então, se eu estou diante de um Deus, de um Jesus que venceu a morte, o que mais eu posso temer? O salmista, ele diz: tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É lindo, irmãos, a palavra de Deus. Tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Nada pode o homem fazer contra mim. Eu estou andando na luz. Eu estou na luz, aleluia. Eu estou para Ele, eu sou perfeito, porque Ele me vê na luz, Ele não me vê nas trevas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E aí o 9 ele vai dizer: está escrito. Ele está falando algo que está, ele está repetindo uma palavra de lá no Antigo Testamento, ó. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Está escrito em Isaías 64 essa palavra. Ele está apontando um futuro glorioso, porque a luz, a palavra, ela te aponta para o futuro. Jesus, ele falou: vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu já estou mostrando o futuro para vocês. Então, quando ele está falando: olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, aleluia. Ele está falando de um futuro glorioso, glória a Deus. Ele traz um trecho de Isaías 64, onde a nação estava enfrentando o cativeiro babilônico naquele momento. E no cativeiro do povo de Deus, Israel,
foi pregado, foi profetizada essa palavra. Vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo, ainda nem chegou ao coração de vocês, mas Deus já preparou para aqueles que creem, para aqueles que o amam, para aqueles que creem. Aleluia. Então, mesmo que o povo que estava passando por diversas aflições, eles tinham a sabedoria de Deus, eles tinham o poder de Deus, eles tinham o Espírito de Deus, que fixava essa profecia no coração deles, mostrando a vontade de Deus, os desígnios de Deus, mesmo que fossem incompreensíveis e insondáveis naquele momento, mas eram verdadeiros. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que muitas vezes a gente não compreende, não entende, não consegue sondar, mas é o trabalhar de Deus para nós. Quem poderia compreender um Deus que ama o teu povo e envia o teu povo em cativeiro para uma nação opressora, né? Uma nação opressora, a Babilônia, que oprimiu o povo de Israel, que babilonizou eles, que deixou eles escravizados. Como compreender isso? Um Deus que ama e ao mesmo tempo disciplina. Então é isso que Paulo está falando. Ele traz o trecho de Isaías 64 para a igreja de Corinto compreender, aleluia, que existe um futuro glorioso que só pode ser revelado pelo Espírito. Olha, mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ele vai até as profundezas de Deus. Aleluia. E no final ele fala, nós vemos aqui, que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Somente o que é espiritual que pode discernir e compreender bem, e ele de ninguém é compreendido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, nós porém temos a mente de Cristo. Aleluia. Quem poderia estar na mente de Deus para ver o propósito de criar o universo e o ser humano? Quem? Deus é soberano, Ele está acima. Quem poderia estar na mente de Deus para conhecer o seu plano de redenção para a humanidade? Muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus ela pode ser oculta a nós, mas ela é revelada através do Espírito Santo. Porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Quantas coisas o Espírito Santo já te revelou antes de acontecer? Você já teve essa experiência? De Deus te revelar algo antes de acontecer? E passados os dias aconteceu? O Espírito Santo faz ou não faz? Revela, né, cara? O seu íntimo. Lá onde o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem se chegou ao seu coração. Mas Ele revela. Porque Ele penetra as coisas de Deus. Aleluia. E traz até nós. Por isso que nós temos que ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia chama Ele de Consolador, de amigo, de ajudador. Porque Ele consola, Ele instrui e Ele ensina. Ele revela. É o Espírito da revelação. Quando João foi levado para a ilha de Patmos para ser morto, deixado lá até morrer, Jesus revelou para ele o livro da revelação, do Apocalipse, o livro escatológico, que é acerca das coisas que vão acontecer no fim dos tempos, a revelação do fim dos tempos. Olha só, o Espírito revelou a ele antes de acontecer. Aleluia. Quem está entendendo? Mas isso só pode ser revelado, irmãos, aos espirituais. Porque o Espírito ele habita no mais profundo do nosso Deus. Ele tem um conhecimento preciso de todas as ações e intenções do nosso Deus. É por isso que Ele é chamado de onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe
sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele tem todo o poder. Aleluia. Então Ele vai penetrando e sondando de forma minuciosa todas as pessoas, de maneira que não há nada encoberto diante dele. Contudo, a sabedoria e o entendimento do Espírito são revelados somente àqueles que pertencem a Deus. Por isso que aquele que nasce de novo, ele nasce da água, do arrependimento e do Espírito. Falou Nicodemos, você tem sabedoria humana, mas você precisa receber a sabedoria do Espírito. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Não adianta só a sabedoria humana. Aí ele vai fazer uma comparação. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, irmãos, ele é governado por impulsos, por emoções, por desejos, por paixões. Nós não. Nós somos governados pelo Espírito, que a tudo revela. Aleluia. Revela o futuro. Revela o que vai acontecer lá na frente. Você pode ver que o homem natural, ele age por impulso. Por isso que o homem natural, ele prioriza as conquistas materiais. Você vai ver que o homem natural, ele age pelas paixões, pelos impulsos. E sinônimo de conquista para ele são bens materiais, mas para nós não. Conquista para nós foi aquilo que Jesus fez na cruz. Ali está o nosso triunfo. Por isso que a gente tem que amar a mensagem da cruz, né? Porque essa é a mensagem da cruz. Glória a Deus. A cruz tem que nos atrair. Então, o homem natural, ele tem uma mente submissa às ambições deste mundo. Por isso, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Porque ele é impulsionado pelos desejos, pelas paixões da sua natureza carnal, natural. Mas o espiritual é diferente. Quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, irmãos, sabemos que elas são verdades profundas. Nós não somos limitados às faculdades intelectuais para avaliar ou julgar ou discernir situações. Não. Nós recebemos a luz do Espírito para adquirir o perfeito entendimento e assim saber decidir entre o bem e o mal, o terreno e o eterno. Então não adianta a gente pregar para uma pessoa carnal. Não adianta. Se o Espírito Santo não entrou na vida daquela pessoa, ela não tem compreensão do que está sendo pregado. Não adianta. Precisa primeiro ter um encontro com o Espírito, que é o Espírito que revela a palavra. Vai tentar pregar para uma pessoa carnal, é loucura, ela não se está falando, ele está doido. Ela não compreende, ela não tem essa compreensão, não entende, porque o Espírito não entrou, não penetrou, não revelou. Aleluia. Nós não somos guiados pelas nossas faculdades mentais, nós somos guiados pela luz do Espírito. Aleluia. Que nos revela todas as coisas, nos dá o perfeito entendimento. E aí nós discernimos o que é bem, o que é mal, o que é terreno e o que é eterno. E por que a gente agora se torna espiritual? O que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém discernir. O que é espiritual compreende tudo. Você compreende o que é mal, o que é bom. Agora você pega essas pessoas que estão no mundo. Elas pegam pela natureza pecaminosa, não tiveram encontro, não tiveram a revelação do Espírito, mas para eles é normal. É normal. É normal. É normal fumar um baseado. É normal ficar bêbado. É normal fazer orgia. É normal para eles. Porque eles não discernem. Eles não têm. É igual Deus falou. Eles não discernem a mão esquerda da direita. Ele falou: Jonas,
Vai lá na cidade de Nínive e prega o arrependimento, que aquele povo está sem discernimento, está sem compreensão das coisas espirituais. Eles não conseguem discernir a mão esquerda da mão direita. Eles não sabem dizer qual é a esquerda, qual que é a direita. Eles não sabem dizer o que é bem e o que é mal. Mas nós sabemos, porque o pecado cega, eles têm cegueira espiritual. Nós sabemos, porque nós recebemos a luz. Então por isso que fala que aquele que é espiritual discerne bem, compreende bem tudo. E ele de ninguém é discernido, ninguém nos compreende. E aí ele vai falar, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Ninguém, nenhum de nós que conhecemos a mente de Deus no ato da criação. Mas o que ele nos deu? A mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. Eu não estava lá no ato da criação. Eu não posso instruir o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Deus Criador. Mas através da mente de Cristo eu tenho a compreensão dos planos de Deus. E aí isso vai produzir poder de Deus para a minha vida. Aleluia, poder. O Espírito te revela e você recebe poder. Né? Espírito e poder. Glória a Deus. Então, alguém ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa, conhecer o seu propósito e a sua vontade. Essa revelação somente acontece quando o ser humano é regenerado. O que é ser regenerado? Gerado novamente. Nasceu de novo. E recebe o Espírito Santo. Então, quando Paulo cita essa palavra, ele está dizendo que existe uma superioridade infinita da sabedoria de Deus para todos aqueles que usufruem dos seus conselhos e propósitos. Portanto, quem tem o Espírito de Deus não tem dificuldade para compreender o próximo, perdoar, ser misericordioso, íntegro, paciente, conselheiro. Seus pensamentos são os pensamentos do alto. Por isso faz questão de praticar o que agrada a Deus e se afastar do que Ele abomina. Não é assim a nossa vida? A gente perdoa, né? A gente é misericordioso, a gente procura amar o próximo mesmo quando ele não merece, e a gente se afasta daquilo que abomina o Senhor. Então você sabe que essa pessoa tem a mente de Cristo, é a mente do alto, o discernimento espiritual, discerne, compreende o que é bem e o que é mal, não vai fazer o que é mal, vai andar na luz, vai permanecer na luz, vai buscar o poder e o Espírito. Então esse é o caráter e o alvo da pregação de Paulo. Ele estava pregando para uma cidade que contemplava os bens materiais, as coisas materiais. Ele estava tentando desconstruir tudo aquilo através da palavra de Deus. Desconstruindo. Ele estava trazendo uma nova ideia. Ele estava dizendo, olha, a sua vida até parece consistente, mas você só vai ter consistência quando você verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. Porque só Jesus e o Espírito Santo que pode revelar o nosso futuro. Glória a Deus. O teu futuro com Deus, a vida eterna, o futuro glorioso que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Não tem como pregar sem falar da vida eterna, irmão. E tudo isso aqui passa, é passageiro, é efêmero, vai ficar. Você tem que conservar a salvação e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pés. Quero aqui pedir para o Manoel colocar mais um hino para a gente adorar o Senhor mais uma vez. Vamos buscar, irmãos, a mente de Cristo, o discernimento espiritual, o poder de Deus, o Espírito que revela todas as coisas,
vida. Que atinja as profundidades do Senhor. Qual que é aquele hino lá? Acho que nunca foi sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Esse mesmo. Glória a Deus. Adora Ele, amém? Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Jesus.
Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Amém? A senhora também já agradece a oportunidade. Nosso pastor encerra. Amém? Glória a Deus, igreja. Graças a Deus pela oportunidade que nos deu essa palavra maravilhosa, né? Em nome de Jesus. Deus poderoso, meu Pai. Abençoa, meu Deus, nessa noite a tua igreja, meu Pai. Mas, Senhor, a todos aqueles que compareceram aqui nessa noite, meu Deus. E aqueles que vieram, que o Senhor sabe qual motivo, meu Deus amado. Abençoe eles também. Que eles venham lembrar, meu Pai, que nós vivemos sem Deus, meu Pai. Nos leve, Pai, para o nosso lar, Senhor. Então, mês de semana abençoado, em nome de Jesus. Vem trazer paz para nossas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce coração do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja que pode dizer. Amém.